Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Como tem passado por aqui novamente eu, o Reverendo Carlos, Reverendo Anglicano da Igreja Anglicana Mundial. Aqui estou aqui para conversar com vocês hoje sobre exemplo de vida. É um assunto muito legal também, mas antes disso, segue a vinheta. Então, hoje nós vamos conversar a respeito daquela passagem onde Cristo ele é batizado por João. Vamos entender uma coisa. Jesus Cristo é o Filho do Pai. Além de ser homem, Cristo é Deus. Cristo nasceu Deus. Nasceu homem e nasceu Deus. Então ele era o único que ele podia de fato batizar no Espírito. Não apenas nas águas, como fazia João, mas no Espírito. Quando Cristo, Deus em forma de Cristo, foi ser batizado, João olhou para ele e falou assim: Ué, não, rapaz. Falou assim: Quem sou eu para batizar você? Não é? Até porque a vida de Cristo já era, a vida de Jesus já era uma vida santa, não é? E ele era o próprio Deus, quem sou eu, disse João Batista, para batizar você? E aí, Cristo falou assim: Olha, não é o meu momento ainda, não é a minha hora, e eu devo estar aqui. E Cristo, ele foi batizado nas águas. Bom, daí a gente pode entender algumas coisas, né? Conseguimos fazer algumas interpretações, entre elas a seguinte. Veja que naquele momento ser batizado era uma coisa extremamente importante. E Cristo sabia disso, Jesus sabia disso. E ele, sendo batizado, ele acabaria dando um testemunho de como aquilo era importante. Ele acabaria sendo um exemplo a ser seguido pelas pessoas. E aí a gente pensa, exemplo a ser seguido pelas pessoas. Esse é o nosso tema de hoje. Tem uma música, do Legião Urbana que diz: Quando queria era provar pra todo mundo que eu não precisava provar nada pra ninguém. Vejam que a gente deve ou não deve provar nada pra ninguém. E a música diz, que até quando a gente não quer provar, a gente tem que provar que a gente não quer provar, né? E eu sei que isso dá na nossa cabeça aí uma embaralhada muito grande, mas a realidade, meu irmão, minha irmã, é que a gente sempre está sendo exemplo para alguém, a gente sempre está se colocando à prova, ou a gente está sempre sendo colocado à prova. E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, que são cristãos, a vida de cristão, ela é por si só um exemplo a ser seguido. Então, quando você faz alguma coisa na sua vida, alguém está olhando para você, alguém está te tomando como exemplo, seja um exemplo bom, às vezes, seja um exemplo não tão bom assim. Por exemplo, para ficar mais simples aqui a nossa conversa, vejam no caso dos pais, das mães, dos tios, das tias, de todo mundo que tem alguma criança por perto. A maioria das coisas que são certas ou são erradas nós sabemos. Não é? Dificilmente há alguma coisa que a gente faça assim de muito errado que a gente não saiba que está errado, salvo uma ou outra situação. E aí eu já escutei por diversas vezes as pessoas utilizando aquela máxima: faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Agora imagina,
A gente já ouviu falar também que um exemplo vale mais do que 1 milhão de palavras. Será que isso não é verdadeiro? Como que fica? Quando você se porta como se põe como cristão, fala, não, eu sou cristão, bate no peito falando que você de fato é uma pessoa que segue a Jesus, e isso independe de você estar indo todo domingo para a missa ou não, mas o simples fato de você se colocar como cristão. E aí, você está andando na rua e cai R$ 100 da outra pessoa no chão, e aí você vai lá, pisa em cima daquela nota, e aí olha para o céu ainda e agradece a Deus, fala, meu Deus do céu, muito obrigado, esse era o dinheiro que eu estava precisando. Faz sentido? Você já fez isso alguma vez? Já viu alguém fazendo isso alguma vez? É, qual é o exemplo que você está dando? Ah, reverendo, mas eu não quero dar exemplo, não quero ser exemplo para ninguém. Você não quer, mas acaba sendo. E no momento que você pisa naquela nota e agradece a Deus ainda por ter conseguido estar por ali, sem perceber que na verdade Deus de repente quis te colocar ali para você de fato achar aquela nota e devolvê-la, que exemplo de cristão você está sendo? Quando você fala para o seu filho ou para sua filha que, ah, não, antes do almoço não pode comer doce, antes do almoço não pode beber refrigerante, e você o faz, e você diz assim, mas eu sou adulto. O que fica? É você ser adulto ou você ter feito aquilo que você por diversas vezes pediu para o seu filho não fazer, para sua filha não fazer? E daí vem uma coisa maior ainda. Pensa que aquela pessoa que quando ela pode, ela corta a fila no banco, quando ela pode ter uma vantagem devida, ela tem uma vantagem devida, mas aí quando ela vê lá na televisão um político que roubou milhões, ela fala assim, isso é um absurdo, isso é ridículo, como que ele pôde roubar esses 10 milhões, 20, 30 milhões? Só que essa mesma pessoa foi a pessoa que pegou os R$ 100 no chão. Essa mesma pessoa foi a pessoa que, quando a pessoa da frente vacilou na fila, ela tomou o lugar. Então vejam, como que eu posso falar do político que roubou milhões se, quando eu tive a oportunidade de fazer o bem, de ser um bom exemplo, eu fui lá e peguei os R$ 100. Se eu peguei os R$ 100, será que eu não pegaria 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões? Se eu deixei de ser um bom exemplo por menos, eu não o faria por mais? E aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, que tipo de exemplo você está sendo? Será que você está sendo um exemplo a ser seguido? Será que de fato você está vivendo a vida que você poderia e deveria, e na verdade até que você queria viver? Será que você não está se auto-sabotando? Bom, eu vou fazer, falando disso, né, na vida que você está levando, eu vou fazer uma analogia aqui que eu concordo com você que vai ser uma analogia meio estranha, não é? Mas serve ao princípio, serve como analogia e eu gostaria de fato que você pensasse a respeito disso. Cristo viveu a boa vida, mesmo tendo sofrido o que sofreu, como a gente disse no primeiro vídeo. Aliás, se você não assistiu o primeiro vídeo, volte no primeiro vídeo, porque lá eu falo sobre missão de vida. E veja se você de fato já está vivendo a sua missão de vida. Bom, mas falando sobre isso, Cristo viveu a sua missão de vida, viveu a boa vida, deu um exemplo de vida. Né? Um exemplo que a gente segue até hoje, né? Em todos os lugares do mundo. Né? Mas quando eu falei sobre missão de vida, e hoje é uma continuação daquele dia, veja que surgiu essa ideia de boa vida. E eu gostaria que você fizesse
um exame de consciência agora para saber se de fato você vive uma boa vida. E para isso, eu quero que você imagine, nesse momento, o seu derradeiro dia na Terra. E o nosso derradeiro dia na Terra, sem dúvida, é ali o dia do nosso velório, né? Eu quero que você pense a respeito disso, pense lá no seu velório, pense que várias pessoas vão estar lá. Nem todas as pessoas gostariam de estar, né? Algumas vão estar lá só porque, eu tenho que ir porque eu sou parente, eu tenho que ir porque sou vizinho, porque sou amigo, isso sempre aconteceu e vai acontecer. Mas tem algumas pessoas que de fato nós gostaríamos, eu gostaria, acredito que você também, gostaria que estivessem lá nesse momento. Então analise. Quais são as pessoas que você gostaria de fato que estivessem lá te prestando essa última homenagem junto com você nesses últimos momentos na Terra? Essa é a primeira pergunta. Quais são as pessoas de coração que você gostaria que estivessem lá? Segunda pergunta, o que você gostaria que essas pessoas tivessem dizendo de você, estivessem comentando de você? Ah, foi tarde, já deveria ter ido antes. Eu acredito que não, não é isso que eu gostaria que as pessoas estivessem dizendo sobre mim. E você? O que você gostaria que essas pessoas estivessem dizendo de você, estivessem sentindo por você? E terceira pergunta, e ainda mais importante que as primeiras, a vida que você leva hoje, o exemplo de vida que você dá hoje, é o suficiente para que estas pessoas queiram de fato estar lá prestando homenagem a você? A vida que você leva hoje, de fato, com todas as dificuldades que você tem, com todas as suas limitações, com todos os problemas e com todas as limitações que o mundo, que a vida impôs a você, você acredita que de fato essas pessoas estariam falando de você aquilo que você gostaria de ouvir? Bom, fica aí a reflexão de hoje. Pensem a respeito disso. Cristo cansou de nos dar, quer dizer, não cansou, né? Mas Cristo nos deu diversos exemplos a vida inteira, né? Sua vida inteira. E a vida que você leva é um exemplo dentro daquilo que você acredita, dentro daquilo que você quer, dentro daquilo que você gostaria de ser lembrado pela vida inteira? Bom, meus irmãos, ficamos por aqui. A semana que vem nós temos mais conversa, temos mais reflexões. E como eu disse antes, se você não assistiu o primeiro vídeo, corre lá, assista, porque é muito importante. Vejam que uma vida de propósitos fará diferença não só para você, não só para sua família, mas para o mundo inteiro. Então, até a próxima. Fiquem com Deus. Beijos. Estamos juntos.